Capítulo 42, Mansão Blackhurst, 1913. Rose apertou o chale em volta dos ombros e cruzou os braços para se proteger do frio. Quando decidiu ir em busca do sol no jardim da mansão, Elisa era a última pessoa que esperava ver. Enquanto Rose escrevia em seu álbum, erguendo os olhos de vez em quando para ver Ivory correndo no meio dos canteiros de flores, nada indicava que a paz do dia seria tão terrivelmente abalada. Uma sensação estranha a fizera olhar na direção do labirinto, e o que viu no portão gelou o sangue de Rose. Como Elisa sabia que ia encontrar Rose e Ivory sozinhas no jardim? Ela estava vigiando, esperando uma oportunidade para pegar Rose desprevenida? E por que agora? Por que, depois de 3 anos, ela aparecera como um fantasma, atravessando o gramado com um pacote nas mãos? Rose olhou para o lado. Lá estava ele, fingindo ser inofensivo, mas não era. Ela sabia disso. Não precisava abrir o embrulho para saber o que havia ali dentro. Um objeto que representava um lugar, um tempo, uma união que Rose queria tanto esquecer. Afastou as saias, tentando criar alguma distância entre ela e o pacote. Um bando de pássaros levantou voo e Rose olhou para o gramado. Sua mãe estava vindo com o cachorro novo, Hemsley, caminhando junto de sua saia escura. Uma onda de alívio deixou Rose tonta. A mãe era uma âncora para o presente, para um mundo seguro onde tudo estava em seu lugar. Quando Adeline se aproximou, Rose não conseguiu mais conter a ansiedade. Ah, mamãe, disse. Ela esteve aqui, Elisa esteve aqui. Eu vi tudo da janela. O que ela disse? A menina ouviu alguma coisa que não devia? Rose repassou o encontro em sua mente, mas o medo e a preocupação tinham feito com que esquecesse o que fora efetivamente dito. Mexeu a cabeça, consternada, não sei. Adeline olhou para o embrulho, depois ergueu-o do banco cuidadosamente, como se tivesse pegando fogo. Não abra, mamãe, por favor. Não quero ver o que tem dentro. A voz de Rose era quase um sussurro. É? Tenho certeza. Rose encostou os dedos frios no rosto. Ela falou que era para Ivory. Rose olhou para a mãe e sentiu outra onda de pânico. Por que ela traria isso, mamãe? Por quê? Sua mãe estreitou os lábios. O que ela quis dizer com isso? Acho que chegou a hora de estabelecer certa distância entre você e sua prima. Adeline sentou-se ao lado da filha e colocou o embrulho no colo. Distância, mamãe? O rosto de Rose ficou gelado. Sua voz se transformou em um sussurro apavorado. Você acha que ela virá aqui de novo? Ela provou hoje que não tem respeito pelas regras que foram estabelecidas. Mas, mamãe, você não acha que... Só estou pensando no seu bem-estar. Enquanto a filha de Rose corria pelo jardim, Adeline se aproximou para falar ao pé do ouvido da filha. Temos que lembrar, minha querida, murmurou, que um segredo nunca está seguro quando é conhecido por outras pessoas. Rose assentiu. A mãe tinha razão. Fora uma loucura pensar que aquilo poderia continuar indefinidamente. Adeline se levantou e fez um gesto, chamando Hemsley. Thomas já vai servir o almoço, não demore. Não vá tornar este dia ainda mais desagradável pegando um resfriado. Ela voltou a colocar o pacote no banco e baixou a voz. E peça a Nathaniel para dar um sumiço nisto. Ao ouvir pés correndo no andar de cima, Adeline estremeceu de irritação. Já tinha dito diversas vezes que meninas bem-educadas precisavam ter bons modos, mas a criança não aprendia. Isso já era de se esperar, é claro. Por mais que Rose a vestisse com belas roupas, a menina tinha uma origem inferior, não havia como negar.
Rosto rosado demais, uma gargalhada que ecoava pelos corredores. Cachos que escapavam das fitas. Ela era completamente diferente de Rose. Rose a adorava, e por isso Adeline a aceitara. Tinha se forçado a sorrir, a enfrentar seu olhar impertinente, a tolerar seu barulho. O que Adeline não faria pela filha, o que já não havia feito. Mas também sabia que era seu dever manter o pulso firme, porque a criança ia precisar de orientação severa para vencer as barreiras de seu nascimento. O círculo daqueles que sabiam a verdade era pequeno e devia permanecer assim. Caso contrário, seria um escândalo. Era imperativo, portanto, que Mary e Elisa fossem bem monitoradas. Adeline, a princípio, tinha se preocupado com a possibilidade de Rose não compreender, de achar que tudo poderia continuar como antes. Nesse aspecto, ficara agradavelmente surpresa. Assim que Ivory fora colocada em seus braços, Rose sofrera uma mudança. Fora tomada por um feroz desejo maternal de proteger a filha. Tinha concordado com Adeline que Elise e Mary deviam ficar longe. Longe bastante para evitar sua presença diária, mas perto o suficiente para permanecer sob a vigilância de Adeline. Só assim era possível garantir que nenhuma das duas contasse o que sabia sobre a criança da mansão Blackhurst. Adeline ajudara Mary a comprar uma casinha em Polperro e Elisa conseguira permissão para ficar no chalé. Embora em parte Adeline lamentasse a proximidade de Elisa, este era o menor dos males e a felicidade de Rose era o mais importante. Querida Rose, ela estava tão pálida, sentada sozinha no banco do jardim. Mal tinha tocado no almoço, empurrando a comida de um lado para outro no prato. Agora descansava, tentando evitar a volta de uma enxaqueca que a tinha atormentado por toda a semana. Adeline abriu a mão que estava cerrada em seu colo e flexionou os dedos, pensativa. Deixara as condições perfeitamente claras, quando tudo foi combinado. Nenhuma das duas moças deveria tornar a pôr os pés em Blackhurst. A regra era simples, e até aquela data havia sido seguida. As asas da segurança tinham se fechado sobre o segredo, e a vida em Blackhurst seguira seu curso normal. O que Elise estava pensando ao faltar agora com sua palavra? Nathaniel esperou até que Rose estivesse deitada descansando e Adeline tivesse saído para fazer uma visita. Assim, raciocinou, nenhuma das duas conheceria seu método para garantir a ausência de Elisa. Desde que soubera o que havia acontecido, Nathaniel tentara imaginar um modo de ajeitar as coisas. Ver a mulher naquele estado era um lembrete assustador de que, apesar da mudança abençoada, depois do nascimento de Ivory, a outra, Rose, tensa e instável, nunca estava muito longe da superfície. Soube na mesma hora que tinha que falar com Elisa. Deveria encontrar um meio de ela entender que nunca mais poderia se aproximar. Algum tempo havia se passado desde sua última incursão, e ele se esquecera de como era escuro ali dentro, de como eram raros os raios de sol que conseguiam penetrar nos arbustos. Caminhou cautelosamente, tentando lembrar o trajeto. Muito diferente do dia, 4 anos antes, em que percorrera com toda a facilidade o labirinto, atrás dos seus desenhos. Chegara ao chalé com o sangue pulsando nas veias, os ombros doendo com o esforço, e exigiu a devolução dos seus desenhos. Reclamara que eram dele, que eram importantes, que precisava deles, e então, quando já não tinha mais o que argumentar, ficara ali parado, mudo, aguardando uma resposta de Elisa. Não sabia bem o que esperava. Uma confissão, um pedido de desculpas, a entrega dos desenhos, tudo isso junto, talvez, mas ela o surpreendera. Depois de passar alguns instantes olhando para ele,
Como quem contempla um objeto curioso, ela piscou aqueles olhos claros, mutáveis, que ele adoraria desenhar, e perguntou se ele gostaria de ilustrar um livro de conto de fadas. Um barulho espantou a lembrança. O coração de Nathaniel deu um salto. Ele se virou e olhou para o espaço escuro atrás dele. Um passarinho o encarou antes de levantar voo. Por que ele estava tão nervoso? Tinha os nervos em frangalhos, como se fosse culpado, o que era ridículo, já que não havia nada de impróprio em suas ações. Só pretendia falar com Elisa, pedir que ela não atravessasse os portões do labirinto. E sua missão, afinal de contas, era para o bem de Rose. Sua principal preocupação era com a saúde e com o bem-estar de sua esposa. Andou mais depressa, dizendo a si mesmo que estava inventando perigos onde não havia. Sua missão podia ser secreta, mas não ilícita. Havia uma diferença. Concordara em ilustrar o livro. Como poderia resistir? E por quê? Desenhar era seu maior desejo e ilustrar aquelas histórias permitia que ele entrasse em um mundo que não continha as agruras de sua vida. Fora como uma tábua de salvação, uma tarefa secreta, que tornava suportáveis os longos dias como retratista. Nos encontros com ricos e nobres imbecis, quando Adeline o forçava de novo, e era obrigado a sorrir e se mostrar simpático como um cão treinado, ele se alegrava com a ideia de que também dava vida ao mundo mágico das histórias de Elisa. Nunca tivera acesso a um exemplar. A publicação tinha atrasado, por um motivo ou por outro, e quando o livro foi finalmente impresso, ficou claro para ele quanto seria mal recebido em Blackhurst. Uma vez no início do projeto, cometera o grave erro de mencioná-lo para Rose. Achou que ela ia ficar contente, que ia apreciar a ligação entre o marido e a prima querida, mas estava enganado. Nunca pôde esquecer a expressão dela: choque, raiva e tristeza. Disse que ele a tinha traído, que não a amava, que queria deixá-la. Nathaniel não conseguiu entender. Agiu como costumava fazer nessas ocasiões. Tranquilizou Rose e perguntou se podia desenhar o retrato dela para sua coleção. Guardou segredo sobre o projeto a partir de então, mas não desistiu dele, não teve coragem. Depois que Ivory nasceu e Rose ficou boa, sua vida aos poucos começou a entrar nos eixos. Como era estranho o poder que um bebê tinha de pôr a vida nos trilhos, de erguer um manto negro que cobrira tudo. Rose, seu casamento, a própria alma de Nathaniel. Não fora algo instantâneo, claro. Para começar, no que dizia respeito à criança, Nathaniel tinha avançado bem devagar, focando em Rose, sabendo que sempre havia a possibilidade de que a origem do bebê se mostrasse algo insuperável. Só quando viu que ela amava a menina como a uma filha legítima, foi que permitiu que seu coração amolecesse. Permitiu que a inocência do bebê penetrasse em seu espírito cansado e ferido, e aceitou sua pequena família, que se fortalecera com a chegada de um novo membro. Aos poucos, esqueceu o livro e a alegria que tinha sentido ao ilustrá-lo. Dedicou-se a seguir as regras dos Mountfreshets. Ignorou a existência de Elisa, e quando Adeline lhe pediu que alterasse o retrato pintado por John Singer Sargent, suportou a desonra de ter modificado o trabalho do grande pintor. A essa altura, Nathaniel tinha a impressão de que já havia cruzado tantas fronteiras morais, antes invioláveis, que mais uma não faria diferença. Nathaniel chegou à clareira no centro do labirinto e um casal de pavões observou-o brevemente antes de seguir adiante. Caminhou com cuidado para evitar o anel de metal que podia derrubá-lo. Depois entrou no caminho estreito que ia dar no jardim secreto. Nathaniel ficou imóvel. Ouvira ruídos de galhos quebrados, de passos leves, porém mais pesados do que os dos pavões. Ele parou. Virou-se rapidamente. Um clarão branco. Alguém estava mesmo seguindo. Quem está aí? A voz dele soou mais insegura do que esperava. Ele tentou soar mais severo.
Insisto que apareça. Uma pausa, depois a pessoa surgiu. Ivory! O alívio foi substituído pela consternação. O que você está fazendo aqui? Sabe que não pode ultrapassar o portão do labirinto. Por favor, papai, disse a menina, me leve com você. Davis falou que tem um jardim no final do labirinto, onde todos os arco-íris do mundo começam. Nathaniel não pôde deixar de admirar a imagem. É mesmo? Ivory assentiu com uma vivacidade infantil que o encantou. Ele consultou o relógio. Adeline estaria de volta em 1 hora, louca para ver o progresso que ele fizera com o retrato de Lord Haymarket. Não daria tempo de levar Ivory para casa e depois voltar. E ele não sabia quando teria outra oportunidade. Coçou a orelha e suspirou. Venha então, pequenina. Ela o acompanhou de perto, cantarolando uma melodia que Nathaniel reconheceu como Laranjas e Limões. Deus sabe com quem ela havia aprendido. Não com Rose, que tinha uma memória horrível para letras e música, nem com Adeline, para quem a música significava muito pouco. Por não ter governanta, sua filha passava muito tempo com a criadagem de Blackhurst. Como saber o que mais estavam lhe ensinando? Papai! Sim, fiz outro retrato na minha mente. Ah, é? Nathaniel afastou um galho cheio de espinhos para Ivory passar. Foi o navio do capitão Ahab e a baleia nadando perto. De que cor era a vela? Branca, é claro. E a baleia? Cinzenta como uma nuvem de tempestade. E qual era o cheiro do navio? Ele cheirava a água salgada e as botas sujas de Davis. Achando graça, Nathaniel ergueu as sobrancelhas. Imagino que sim. Esta era uma das brincadeiras preferidas deles, que aconteciam normalmente nas tardes que Ivory passava em seu estúdio. Nathaniel ficara surpreso em ver que gostava muito da companhia da filha. Ela o fazia ver as coisas de um modo diferente, mais simples, de uma maneira que dava vida aos seus retratos. As perguntas frequentes a respeito do que ele estava fazendo e por quê exigiam que ele explicasse coisas que deixara de apreciar havia muito. Que a pessoa deve desenhar o que vê, não o que imagina que está vendo. Que toda a imagem é formada de linhas e formas, que a cor deve ao mesmo tempo revelar e ocultar. Por que estamos atravessando o labirinto, papai? Tem alguém do outro lado que eu preciso ver. Ivory pensou um pouco. É uma pessoa, papai? É claro que é uma pessoa. Você acha que papai iria se encontrar com um bicho? Eles viraram uma esquina, depois outra, em rápida sucessão. E Nathaniel pensou em uma bola de gude, deslizando pelas curvas e voltas da pista que Ivory havia construído no quarto de brinquedos. Deslizando sem controlar seu destino. Uma ideia tola, é claro, pois suas ações eram as de um homem tomando as rédeas do próprio destino. Eles dobraram uma última curva e chegaram à porta do jardim secreto. Nathaniel parou, ajoelhou-se e segurou os ombros da filha com carinho. Ivory, disse cuidadosamente, eu a trouxe hoje pelo labirinto. Sim, papai, mas você nunca mais deve passar por aqui, muito menos sozinha. Nathaniel cerrou os lábios. E acho que seria melhor se esse nosso passeio de hoje... Não se preocupe, papai, não vou contar à mamãe. Nathaniel sentiu uma sensação de alívio, misturada com certo mal-estar por conspirar com a filha contra a esposa. Nem a vovó, papai. Nathaniel assentiu com um leve sorriso. É melhor assim. Um segredo, sim. Um segredo. Nathaniel abriu a porta que dava no jardim secreto e fez Ivory passar. Esperava encontrar Elisa, sentada como a rainha das fadas no gramado ao lado da macieira. Mas o jardim estava vazio e silencioso. O único movimento vinha de um passarinho. Mesmo?
que inclinou a cabeça e ficou olhando com um ar de proprietário quando Nathaniel avançou pelo caminho em zigue-zague. Ah, papai, disse Ivory, olhando maravilhada para o jardim. Ela olhou para cima para ver as trepadeiras que cruzavam o espaço entre os muros. Este é um jardim mágico. Era estranho que uma criança conseguisse perceber algo assim. Nathaniel imaginou o que haveria no jardim de Elisa que fazia com que a pessoa sentisse que todo aquele esplendor não surgira simplesmente por obra da natureza. Algum acordo devia ter sido feito com os espíritos para obter aquela abundância. Atravessou o portão e percorreu o caminho que ladeava o chalé. Apesar da hora, estava fresco por causa do muro de pedra que Adeline construíra. Nathaniel pôs a mão nas costas de Ivory entre suas asas de fada. Agora ouça, papai vai entrar, mas você vai esperar aqui no jardim. Sim, papai. Ele hesitou. Não saia daqui. Não, papai, disse isso com tanta inocência, como se sair dali fosse a última coisa em que tivesse pensado. Nathaniel foi até a porta, bateu e esperou Elisa abrir, ajeitando os punhos da camisa. A porta se abriu e lá estava ela, como se fosse ontem, como se não tivessem se passado 4 anos. Nathaniel sentou-se perto da mesa e Elisa ficou do outro lado, com os dedos pousados na beirada do tampo. Ela olhava para ele com seu jeito peculiar, sem nenhuma preocupação, com convenções sociais que sugerissem que estava feliz em vê-lo. Fora a vaidade que o fez pensar que ela ficaria contente em vê-lo? A luminosidade do chalé deixava o cabelo dela mais ruivo do que nunca. Raios de sol iluminavam as mechas, deixando-as quase douradas, como se tivessem sido tecidas com o ouro das fadas. Nathaniel repreendeu seus pensamentos. Estava permitindo que o conhecimento que tinha daquelas histórias se confundisse com a imagem da mulher que as escrevia. Fez-se um silêncio desconfortável. Havia muito a dizer, mas Nathaniel não conseguiu pensar em nada. Era a primeira vez que a via depois que o acordo fora feito. Ele pigarreou, estendeu a mão como se fosse tocar na dela. Não conseguiu se controlar. Elisa retirou a mão de repente e desviou o olhar para o fogão. Nathaniel recostou-se na cadeira, pensando em como poderia começar, que palavras usar para transmitir sua imagem. Você sabe por que eu vim aqui, disse finalmente. Sem se virar, ela respondeu, é claro. Ele observou os dedos de Elisa tão finos quando ela pôs a chaleira no fogo. Então você sabe o que eu tenho a dizer. Sei. Do lado de fora, trazida pelo vento, veio uma voz muito doce. Laranjas e limões, dizem os sinos de São Clemente. As costas de Elisa se enrijeceram. E Nathaniel pôde ver os pequenos nós das vértebras de seu pescoço. Era como a coluna de uma criança. Ela se virou abruptamente. A menina está aqui? Nathaniel ficou perversamente contente com a expressão de Elisa, a de um animal prestes a ser capturado. Teve vontade de desenhá-la, aqueles olhos arregalados, o rosto pálido, a boca tensa. Prometeu a si mesmo pôr no papel esta cena, assim que voltasse para o estúdio. Você trouxe a criança aqui? Ela me seguiu, só a percebi quando já era tarde. A expressão assustada foi substituída por um leve sorriso. Ela tem coragem. Outros diriam que é desobediente. Elisa se sentou na beirada da cadeira. Agrada-me pensar que a menina gosta de fazer travessuras. Não sei se a mãe dela fica feliz com esse lado aventureiro de Ivory. O sorriso de Elisa era impossível de interpretar. A avó certamente não. O sorriso ficou mais largo. Nathaniel também sorriu e desviou os olhos.
Ele murmurou o nome dela, Elisa, e balançou a cabeça. Começou a dizer o que o levara até ali. Outro dia... Fiquei contente outro dia em ver que a criança está bem, falou ela depressa, em tom de nervosismo, tentando evitar que a conversa tomasse aquele rumo. É claro que ela está bem, não lhe falta nada. A aparência de opulência pode enganar, não significa que a pessoa esteja bem. Pergunte à sua esposa. Isso foi desnecessariamente cruel. Ela assentiu, apenas concordando sem nenhum sinal de arrependimento. Nathaniel pensou que talvez Elisa não tivesse nenhum senso moral, mas ele sabia que sim. Ela olhou firmemente para ele. Você veio aqui por causa do meu presente. Nathaniel baixou a voz. Foi bobagem sua levá-lo. Você sabe como Rose se sentiria. Sim, mas pensei que mal teria entregar um pacote. Você sabe qual é o mal, e eu sei que você, sendo amiga de Rose, não quer lhe causar nenhuma dor, como minha amiga. De repente ele se sentiu tolo. Olhou para o chão, para as tábuas do assoalho, como se buscasse apoio. Por favor, Elisa, não vá mais até lá. Rose ficou péssima depois de sua visita. Ela não quer se lembrar do que aconteceu. A memória é uma amante cruel com quem todos nós precisamos aprender a dançar. Antes que Nathaniel pudesse formular uma resposta, Elisa voltou a olhar para o fogão. Quer um chá? Não, respondeu ele, sentindo-se um tanto derrotado, sem saber por quê. Preciso voltar. Rose não sabe que você está aqui. Preciso voltar. Ele pôs o chapéu e se dirigiu para a porta da cozinha. Você viu o livro? Acho que ficou bom. Nathaniel parou, mas não se virou. Adeus, Elisa. Não tornarei a vê-la. Ele enfiou o casaco e repeliu as inquietantes e impronunciáveis dúvidas. Já estava quase na porta quando ouviu Elisa atrás dele. Espere, pediu ela, com sua postura um tanto abalada. Deixe-me ver de perto a menina, a filha de Rose. Nathaniel apertou a fria maçaneta de metal da porta. Trincou os dentes, refletindo sobre o pedido dela. Vai ser a última vez. Como poderia recusar tal apelo? Só um olhar. Depois tenho que levá-la de volta para casa. Juntos eles saíram para o jardim. Ivory estava sentada na beirada do laguinho, com os pés enfiados na água, cantando para si mesma e empurrando uma folha na superfície. Quando a criança ergueu os olhos, Nathaniel segurou delicadamente o braço de Elisa e a lhe incentivou a se aproximar. O vento tinha aumentado e Linus teve que se apoiar na bengala para não tropeçar. Lá embaixo, na enseada, o mar, normalmente calmo, ficara agitado, formando ondas que quebravam na praia. O sol estava escondido atrás de um cobertor de nuvens, muito diferente dos dias perfeitos de verão, que ele um dia tinha passado na enseada com sua Poupée. O barquinho de madeira havia sido de Georgiana, um presente de seu pai, mas ela ficara feliz em dividi-lo com o irmão. Não tinha pensado nem por um momento que a sua perna aleijada fizesse dele um homem menos capaz. Não importava o que papai dissesse. Nas tardes em que o ar estava quente e doce, eles remavam juntos até o centro da enseada. Ficavam lá parados enquanto as ondas batiam de leve no barco e só tinham olhos um para o outro. Ao menos era isso que Linus pensava. Quando ela partiu, levou também o frágil sentimento de solidariedade que ele cultivara. Foi o fim do sentimento de que, embora o pai e a mãe o julgassem um rapaz tolo, sem valor e sem utilidade, tinha algo a oferecer ao mundo. Sem Georgiana, voltara a ser inútil. Então decidiu que ela teria que voltar. Linus contratou um homem, Henry Mansell,
um personagem sombrio e misterioso, cujo nome era sussurrado nas hospedarias da Cornualha e que foi indicado pelo criado de um nobre da região. Diziam que resolvia qualquer problema. Linus lhe contou sobre Georgiana e sobre o mal que o homem que a havia roubado lhe fizera. Contou-lhe também que o homem trabalhava em navios que saíam do porto de Londres. Logo em seguida, Linus soube que o marinheiro estava morto. Um acidente, relatou Mansell, sem demonstrar um pingo de emoção no rosto. Um acidente infeliz. Uma sensação estranha acompanhou Linus naquela tarde. A vida de um homem fora tirada por ordem dele. Ele era poderoso, podia fazer o que quisesse com os outros. Isso o deixou extremamente feliz. Ele tinha pagado uma quantia generosa a Mansell, e o homem partira em busca de Georgiana. Linus se enchera de esperanças, porque, sem dúvida, Mansell era capaz de tudo. Sua Poupée logo retornaria, feliz por ter sido resgatada. As coisas voltariam a ser como antes. A Rocha Negra parecia zangada. Linus sentiu um aperto no coração ao se lembrar de Georgiana sentada nela. Ele enfiou a mão no bolso e tirou a fotografia, alisando-a delicadamente. Poupée, sussurrou. Por mais que Mansell procurasse, ele nunca a encontrou. Percorrera todo o continente, seguira pistas por toda Londres sem sucesso. Linus não tivera nenhuma notícia até 1900, quando soube que uma criança havia sido encontrada em Londres. Uma criança de cabelos ruivos e olhos iguais aos da mãe. Ele tirou os olhos do mar e fitou o penhasco que ficava no lado esquerdo da enseada. De onde estava podia ver um canto do novo muro de pedra. Como ficara feliz quando soube da criança. Não conseguira recuperar Georgiana, mas por aquela menina ela lhe seria devolvida. Só que as coisas não haviam corrido como ele esperava. Elisa tinha resistido a ele. Nunca entendera que fora Linus que a mandara buscar, que a trouxera para perto a fim de que ela soubesse que pertencia a ele. E agora a presença dela o atormentava, trancada naquele maldito chalé. Tão perto e, no entanto, já fazia 4 anos. 4 anos que ela não vinha para aquele lado do labirinto. Por que ela era tão cruel? Por que o rejeitava de novo? Uma lufada súbita de vento levantou as abas do chapéu de Linus. Ele ergueu a mão instintivamente para segurá-lo, e ao fazer isso soltou a fotografia. O vento levou sua Poupée para cima e para baixo, flutuando cada vez mais longe, pousando finalmente na água e sendo carregada pelo mar. Tirada de Linus mais uma vez, escapando entre seus dedos. Desde a visita de Elisa, Rose andava preocupada. Buscava uma solução para seu dilema. Quando a prima surgiu no portão do labirinto, Rose teve um choque. Percebeu que estava em perigo. Pior do que isso. Deu-se conta de que corria perigo havia muito tempo e não tinha notado. Uma onda de pânico a deixou tonta. Sentiu alívio por não ter acontecido nada até então e medo de que a situação mudasse. E depois de refletir muito sobre o assunto, teve certeza de uma coisa: sua mãe tinha razão. Era preciso estabelecer uma distância entre eles e Elisa. Rose puxou delicadamente a linha de seu bordado e disse, com a voz mais calma possível: estive pensando de novo na visita da autora. Nathaniel levantou os olhos da carta que estava escrevendo. Disfarçou rapidamente a preocupação. Como eu falei, minha querida, não pense mais nisso. Não vai tornar a acontecer.
Você não pode ter certeza disso, pois nenhum de nós previu que ela viria até aqui. Ele insistiu em tom mais severo desta vez. Ela não voltará. Como você sabe? Nathaniel enrubesceu. A mudança foi ligeira, mas Rose notou. Nate, o que foi? Eu falei com ela. O coração de Rose disparou. Você a viu? Fui obrigá-lo a vê-la, por você, minha querida. Você ficou tão nervosa com a visita dela que precisei me certificar de que isso não tornaria a acontecer. Mas eu não queria que você falasse com ela. Aquilo era pior do que Rose imaginara. Sentiu um calor dominar seu corpo e a certeza ainda maior de que tinham que partir, todos eles. Estava certa de que Elisa precisava ser arrancada de uma vez por todas da vida deles. Rose respirou devagar, obrigou seu rosto a relaxar. Não era bom que Nathaniel pensasse que ela não estava bem, que estava tomando decisões precipitadas. Falar com ela não é o bastante, Nate. O que mais podemos fazer? Você não está sugerindo que nós a tranquemos no chalé, está? Ele estava tentando fazê-la rir, mas Rose não expressou reação alguma. Eu estava pensando em Nova York. Nathaniel ergueu as sobrancelhas. Já conversamos sobre a possibilidade de passar algum tempo do outro lado do Atlântico. Acho que deveríamos antecipar nossos planos? Deixar a Inglaterra? Questionou ele. Rose assentiu com firmeza. Mas eu tenho encomendas. Nós falamos em contratar uma preceptora para Ivory. Sim, sim, disse Rose impaciente. Mas não estamos seguros aqui. Nathaniel não respondeu nada, nem precisava, porque sua expressão dizia tudo. Rose não se importou. Ele acabaria concordando, como sempre acontecia. Especialmente por temer que ela entrasse de novo em depressão. Era lamentável usar a devoção do marido contra ele próprio, mas Rose não tinha escolha. A maternidade e a família eram seu sonho, não pretendia pôr tudo a perder. Quando Ivory nasceu, quando foi colocada nos braços de Rose, foi como se eles tivessem sido presenteados com um novo começo. Ela e Nathaniel eram felizes novamente. Nunca falavam sobre o que havia acontecido antes disso. Aquele tempo não existia mais, desde que ficassem longe de Elisa. Tenho aquele compromisso em Carlisle, comentou Nathaniel. Já comecei o trabalho. Na voz dele, Rose percebeu a hesitação que usaria para quebrar sua resistência. E é claro que você deve terminá-lo, respondeu ela. Vamos cumprir o compromisso em Carlisle e partir logo em seguida. Tenho 3 passagens reservadas no Carmania. Você já reservou as passagens. Soou mais como uma constatação do que como uma pergunta. Rose suavizou a voz. É o melhor que temos a fazer, Nathaniel. Você precisa entender. É a única maneira de ficarmos em segurança. E pense no que esta viagem significará para a sua carreira. É bem capaz de sair no New York Times a volta triunfal de um dos cidadãos mais talentosos da cidade. Escondida debaixo da cadeira favorita de vovó, Ivory murmurou as palavras para si mesma. Nova York. Ela sabia onde ficava York. Uma vez, quando estavam viajando para a Escócia, ela, mamãe e papai tinham passado alguns dias em York, na casa de uma das amigas de vovó, uma senhora bem idosa, de óculos e com olhos que pareciam estar sempre chorando. Mas sua mãe não estava falando de York. A Ivory tinha ouvido claramente Nova York. Era o que ela tinha dito. Eles deviam ir logo para Nova York. E Ivory sabia onde ficava essa cidade. Era do outro lado do oceano, o lugar onde seu pai nascera, sobre o qual ele contara tantas histórias, repletas de arranha-céus, música
e automóveis, uma cidade onde tudo brilhava. Um monte de pelos de cachorro fez cócegas no nariz de Ivory e ela lutou para conter um espirro. Esta era uma de suas habilidades mais impressionantes, evitar espirros. Por isso conseguia se esconder tão bem. Ivory gostava tanto de se esconder que às vezes o fazia só por prazer. Sozinha em uma sala, escondia-se e deliciava-se só de imaginar que até a própria sala tinha se esquecido de que ela estava ali. Hoje, no entanto, Ivory havia se escondido com um objetivo. Vovô estava esquisito. Normalmente ele ficava quieto em seu canto, mas ultimamente tinha dado para aparecer onde quer que Ivory estivesse, dizendo que ela era dele. Sempre com sua câmera marrom, tentando tirar fotografias dela com aquela boneca quebrada. Ivory não gostava da boneca quebrada com seus olhos imóveis horríveis. Então, embora sua mãe dissesse que ela devia fazer o que vovô pedisse, que era uma grande honra ser fotografada, Ivory preferia se esconder. Quando pensava na boneca, ficava arrepiada. Então tentou pensar em outra coisa. Procurou se concentrar em algo que a deixasse feliz, como a aventura com papai no labirinto. Ivory estava brincando do lado de fora quando ouviu sair pela porta lateral da casa. Andava tão depressa que ela primeiro pensou que ele ia pegar a carruagem para pintar o retrato de alguém. Só que não carregava lento e não estava vestido do jeito como costumava se vestir quando tinha um encontro importante. Ivory o viu atravessar o gramado na direção do portão do labirinto e então soube exatamente o que ele ia fazer. Seu pai não sabia fingir. Ivory não pensou duas vezes. Correu atrás dele, atravessou o portão do labirinto e entrou no túnel escuro. Sabia que a dama de cabelo ruivo, a que tinha levado o pacote para ela, morava do outro lado. E agora, depois dessa visita, sabia quem era a dama. O nome dela era a autora. E embora seu pai dissesse que ela era uma pessoa, a Ivory sabia que isso não era verdade. Ela já desconfiara disso no dia em que a autora tinha vindo pelo labirinto, mas depois de olhar para ela no jardim do chalé, Ivory teve certeza. A autora era mágica, bruxa ou fada, não tinha certeza, mas Ivory sabia que a autora não era uma pessoa como as outras.